Fala pessoal, tudo bem? Uma live a respeito de direito administrativo, começando do básico, do conceito, é isso mesmo. Nós vamos tratar aqui a respeito dessa ciência tão bela que disciplina a atuação do Estado, que tem a ver com o nosso dia a dia. O pessoal às vezes tem um pouco de dificuldade porque não compreende a matéria e porque ela se vale de conceitos técnicos. Então, é bastante filosófico o direito administrativo. Teve um aluno que disse outro dia: professor, o direito administrativo é como a matemática dos concursos. E depois eu fui entender. A matemática é algo que a gente vê e tem dificuldade porque é muito abstrata, não é verdade? Às vezes aquelas fórmulas, aquelas coisas. Mas quando você enxerga o sentido das coisas, tudo fica muito mais simples. E é isso que nós vamos fazer aqui com você, tá bom? Então nós vamos trazer, já que o tema da aula é conceito de direito administrativo, 3 conceitos básicos e a respeito deles nós vamos trabalhar essas ideias, tá bom? Então eu trago aqui, olha, 3 grandes estudiosos do direito administrativo. O professor Eli Lopes Meirelles, saudoso professor Eli, o professor Celso Antônio, o professor Carvalho Filho. Cada qual tem uma abordagem diferente. O professor Eli, ele busca mais assim o sentido do direito administrativo e o seu objeto. Então, olha lá. Ele começa falando que o direito administrativo é um conjunto harmônico de princípios. Por que ele dá tanta importância aos princípios? Bom, vamos pensar o seguinte. O professor Eli pensou no direito administrativo a partir da ideia de que ele não é codificado. Você não vai encontrar um código de direito administrativo. Ah, professor, mas tem código penal, tem código civil, tem código de processo, tem, mas de administrativo não. Então, há uma força muito evidente dos princípios na administração pública. Quando você pega, por exemplo, o artigo 37, caput da Constituição Federal, ele diz lá: a administração pública, direta e indireta, observará. É uma ordem e já começa falando dos princípios. E aí vem os 5 princípios expressos ou explícitos que nós temos na Carta Magna: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Se eu pegar a primeira letra de cada um deles, dá a palavra limpe, né? Todo mundo conhece no direito administrativo a palavra limpe. Ah, professor, o que é o limpe? O que é o limpe? São 5 princípios que estão lá no artigo 37 da Constituição. Quando eu falo caput, é a cabeça do artigo. Estão lá no artigo 37. E não é uma opção, é um dever. Observará. Então, não é algo que eu faço se eu quero, vou pensar a respeito. Não. Ali há um comando muito claro da Constituição Federal a respeito do cumprimento dos princípios. Logo, se a gente fizer aqui então um feedback, eu vejo que direito administrativo não tem código, tem muitas leis. E leis espalhadas, leis esparsas. Por isso que às vezes a gente não se encontra com facilidade. Por isso que às vezes você está estudando um assunto e fala: mas tem lei que disciplina isso aqui? Às vezes tem, às vezes não. É claro que nos últimos anos, muitos assuntos vieram a ser tratados por leis específicas. Vamos lá: nova lei de licitações e contratos, a lei de improbidade administrativa com as alterações recentes introduzidas pela lei 14.230, ainda a lei do processo administrativo federal, a lei dos servidores públicos civis da União, a 812. Olha quanta lei nós temos aí: lei das estatais, 13.303. Então, muitos assuntos hoje são disciplinados sim por lei. Há inclusive leis muito antigas que estão em vigor, leis aí da década de 1960, por aí, quando o Estado ainda engatinhava nessa estrutura administrativa. Mas está lá. Inclusive, se você pegar a redação da lei no site do Planalto, você vai achar palavras grifadas num português antigo: interesse com acento circunflexo, algumas coisas bem demodê. A parte, por exemplo, de tombamento é antiga, muito antiga, pela proteção do patrimônio histórico, social, nacional. Então, gente, o direito administrativo não tem um código, não é codificado, e ele tem uma forte imbricação, como a gente fala, uma forte conotação, uma incidência muito evidente assim nos princípios. Por isso que o professor Eli fala: é conjunto harmônico de princípios.
Se você pensar, por exemplo, o nepotismo ou a vedação ao nepotismo, hoje está na lei de improbidade. Você não pode ficar empregando parentes, né, sob pena de responder por improbidade, por violação a princípios. Violação a princípios. Está lá no artigo 11 da LIA, da Lei de Improbidade Administrativa, na categoria lesão a princípios. Começa por aí. Começa por aí. Segundo, quando o Supremo editou a súmula vinculante que veda o nepotismo, ele o fez com base em princípios. Quando nós estudamos o regime jurídico administrativo, nós temos duas pedras de toque, né, duas pedras angulares que compõem o chamado regime jurídico administrativo, a supremacia e a indisponibilidade. Eu estou contando essa história para você para lembrar que a administração não cuida do que é dela. Não, o direito administrativo cuida do que é do povo, cuida da coisa pública, do que é nosso, do que nos pertence. Essa aula deveria ser dada para quem quer se candidatar a cargo público, não é mesmo? O direito administrativo visa atingir os fins do Estado, visa atingir o chamado interesse público, que não é o interesse de quem está lá na cadeira, porque as cadeiras passam. Hoje está A, amanhã está B, depois tem alguém lá diferente. O direito administrativo cuida do que é nosso. Ele trata de relações entre órgãos e atividades. Vamos lá, órgãos públicos. Isso você conhece. Você vai até a prefeitura, lá tem vários órgãos públicos. Tem várias secretarias, departamentos. Então, por exemplo, se você quer um alvará, se você quer, por exemplo, ir ao fórum, lá também tem várias unidades judiciárias, né? São órgãos judiciários, unidades judiciárias, comarcas, entrâncias. São órgãos do Estado. Mas temos ainda atividades que são realizadas, coleta de lixo, saúde pública, segurança, educação, só para trazer as principais. E para que existe tudo isso? Para que existe essa máquina administrativa, professor? Para que existem todas essas estruturas? Existem todas essas estruturas para realizar os fins desejados pelo Estado. Então, quando eu decupo, quando eu separo esse conceito, eu lembro em um conjunto harmônico de princípios que regem órgãos e atividades para cumprir os fins do Estado. É isso. Direito administrativo é isso. Tudo bem? Porque nós temos, basicamente, vou falar mais à frente, duas funções. Uma função política e uma função administrativa. A função política, ela está lá para definir o que vai ser feito. Tudo bem? São as escolhas políticas. Vamos duplicar essa rodovia? Será que vamos fazer uma parceria público-privada? Vamos aumentar as linhas do metrô? Quais são as políticas de mobilidade urbana? Quais são as políticas de ampliação da malha viária? Quais são as políticas de saúde pública para essa gestão? São escolhas políticas. Aí, uma vez que essa escolha é feita, tudo bem, vamos então definir essas questões de saúde. Precisamos ampliar o acesso à saúde básica. Aí, feita a escolha política, entra o direito administrativo com as ferramentas. Tudo bem? Entra com as ferramentas. É mais ou menos assim, a escolha política sua, vou consertar o carro. Aí entra o direito administrativo, que é um mecânico. Ele abre aquela caixa de ferramentas e fala, vai ter que consertar isso, vai ter que arrumar aquilo. Essa é a ferramenta, esse é o jeito de fazer correto. Se você pensar então que política tem a ver com uma outra esfera, né? Uma esfera de decisões, e o direito administrativo vem cumprir essas decisões, vem executar, vem realizar esses fins por meio de ações concretas. É isso mesmo. Vamos pegar o exemplo da saúde que eu falava há pouco. Precisamos ampliar a saúde básica. Beleza. E aí? A gente precisa licitar, precisa fazer concurso para contratar médico, tem que alugar um barracão ali, uma casa, algo que possa servir de estoque de vacinas, de estoque de medicamentos e também um lugar que sirva de unidade básica de saúde. Nós precisamos fazer um teste seletivo já emergencial ali, rápido, para contratar médicos, enfermeiros, técnicos de saúde que possam trabalhar nessas unidades até que seja feito o concurso. Olha aí, quantos instrumentos você tem para cumprir essas funções.
Tudo isso tem a ver com o exercício da função administrativa, buscando executar os fins desejados pelo Estado. Ou, como o professor ele diz, realizar concretamente. Concretamente. O direito administrativo se preocupa daquilo que é concreto. Daquilo que é concreto. Vamos então implementar. Aí vem o direito administrativo e fala: você tem a opção A, a opção B, a opção C. E com esse ferramental as coisas acontecem. Tá bem? Já o professor Celso Antônio, ele muda um pouquinho o conceito. Ele fala: olha, o direito administrativo está no ramo do direito público. Quem estuda o direito, quem estuda ciências jurídicas, sabe que nós temos um ramo de direito privado e um ramo de direito público. No direito privado, isso tem a ver com as nossas relações individuais, eu e o meu próximo, né? Eu vou comprar uma casa, vou fazer um contrato, então eu estou no direito privado. Agora, se eu vou participar de uma licitação, aí o professor Celso fala: isso é direito público. Por quê? Porque existem normas diferentes, o regime é diferente, o jeito de ser das coisas é diferente. Primeiro, você não vai ter aquela liberdade que você tem numa negociação com o teu vizinho. Claro que não, porque aqui é um interesse público. Você vai participar de uma licitação e quem participou sabe do que eu estou falando, já tem lá as cláusulas pré-estabelecidas, já tem lá as cláusulas definidas. Então é pegar ou largar. Não é você que escolhe, não, você faz uma proposta. Se a sua proposta for aceita, você vai lá e assina o contrato. Mas o edital já é feito até antes de você, enquanto empresário, manifestar o seu interesse. Ainda, o poder público tem as chamadas cláusulas extravagantes, cláusulas de privilégio. Ou seja, o poder público pode rescindir unilateralmente, pode te aplicar uma multa. Você não pode fazer isso diretamente com o seu particular, não na mesma extensão, não com o mesmo alcance. Embora isso seja discutido a respeito de haver ainda ou não essas cláusulas de privilégio, essas cláusulas extravagantes, prepondera na doutrina a ideia de que sim, de que o Estado está numa posição superior ao particular, porque os interesses da coletividade preponderam sobre os interesses individuais. Ou em palavras mais simples, o Estado representa todo mundo. Então, entre a vontade de todos e a vontade lá de alguém específico, prevalece a vontade de todos. Em regra, tá, gente? Em regra. Se, por exemplo, o Estado quer desapropriar, ele não vai lá perguntar para o administrado se ele quer vender. Ele precisa desapropriar, por exemplo, para construir uma ponte, um viaduto, uma escola, uma creche, posto de saúde, uma linha do metrô. Se ele chegasse lá e a pessoa falasse: não vendo, senta em cima da propriedade, não vendo, e aí? O Estado ficaria, olha aqui as mãos do professor, engessado. O Estado ficaria preso. E não é essa a ideia, de forma alguma. Então, pessoal, o Estado tem alguns poderes, algumas prerrogativas que estão na Constituição Federal e que têm razão de existir justamente porque o Estado tem uma posição de supremacia. A banca VUNESP coloca a palavra hegemonia. É uma palavra até forte, mas já foi cobrada, então o professor traz para você. Como se o Estado estivesse no tablado e o cidadão aqui no taco, aqui no piso. Professor, mas há limites? Claro que há. Devido processo legal, né? O Estado tem que ouvir as pessoas, o Estado tem que buscar os direitos e garantias fundamentais do cidadão, a segurança jurídica. O Estado pode muito, mas não pode tudo. Guarda essa frase. Vou repetir. O Estado pode muito, mas não pode tudo. Observe, portanto, que o direito administrativo ele é diferente do direito civil, ele é diferente do direito empresarial. Tudo bem? Porque ele é um ramo do direito público que tem todas essas características justamente para bem desempenhar a função administrativa, pessoas e órgãos que exercem essa função. Afinal de contas, o Estado sozinho não é ninguém. O Estado sozinho, se você pensar, o Estado, o que é o Estado? Ele é um ser inanimado. Estado, uma instituição. Tá, mas quem é que faz a coisa acontecer? São pessoas e órgãos que exercem essa função administrativa. Tudo bem? E por fim, o conceito de Carvalho Filho, que acrescenta aos princípios as normas. E nisso ele é muito feliz. Direito administrativo não é apenas princípios, mas normas que
buscando o interesse público, o interesse da coletividade, rege essas relações que existem entre pessoas e o Estado. Vai fazer um concurso público, existe uma relação a partir do momento em que você se inscreve entre o candidato e o Estado, né? E evidentemente entre o Estado e a população e a comunidade. Beleza? Então são 3 conceitos diferentes, a nossa aula hoje é sobre conceitos. A minha ideia é dar uma explicação do porquê das coisas. A minha ideia aqui é trazer algumas questões, mas principalmente a essência está aí. Quando você estuda direito administrativo, você tem que lembrar, não tem código, são princípios, é o exercício da função administrativa, visando o interesse público e estudando pessoas e órgãos, ou órgãos e atividades. É isso que a gente vai estudar em direito administrativo. Você vai estudar o seu estatuto, né, no âmbito federal, Lei 812, você vai estudar licitações, vai estudar processo administrativo, vai estudar licitações e contratos. E para saber tudo isso, você precisa conhecer os princípios, precisa conhecer a estrutura da administração direta, indireta, precisa conhecer também os atos e poderes da administração, para aí, tendo essa base bem feita, conseguir entender a matéria. O direito administrativo é muito principiológico, você tem princípios em praticamente todas as matérias, eu ia falar assim, do administrativo, em todos os subitens. Tudo bem? Então você pega lá atos administrativos. Aí você tem outros temas que vão fazer você entender. Quando você constrói bem a sua casa, quando ela tem um bom alicerce, as paredes sobem seguras. O que é o teu alicerce no direito administrativo? É entender o porquê das coisas, entender os princípios e entender que existem normas regulando tudo isso. Quando você forma bem essa estrutura, aí você começa a entender o porquê das coisas, a situação fica bem mais fácil. Tá bom? Isso que eu digo, o pessoal é muito fissurado em bizu, claro, bizu ajuda, é importante, e quando é necessário a gente traz. Mas não adianta você querer estudar uma matéria que é filosófica, uma matéria que é principiológica, bastante conceitual, apenas com bizu. Eu preciso fazer você entender a matéria. Quando você entende, você gosta. Lembre-se, saber tem o mesmo radical latino de sabor, sapere, sapore. Então, saber dá sabor. Quando você tem conhecimento, a vida tem mais sabor. Exatamente isso, a vida tem mais sabor. E aí, você tendo alguma dúvida, professor, fiquei com alguma dúvida, o que eu faço? Bom, tem o Instagram do professor, @prof_Ferdinando Escremin, só mandar sua dúvida, o professor esclarece. Tá bom? Agora eu trago mais um conceito que eu já comentei, que é o de administração, esse instrumental do Estado para executar, para colocar em prática as opções de governo. Até já comentei, você decide ir ao mecânico, aí o mecânico tem o seu instrumental. Ou você está com o dente doendo, vai ao dentista, chega lá, o dentista tem os seus instrumentos, tem a cadeira, a luz, aquele monte de coisas lá, aquelas canetas de alta rotação, né? O dentista que mais tem instrumentos, né, para mexer na boca da gente, e vem com aquele cabedal de objetos ali metálicos que você só sabe que causam dor se não tiver anestesia e que servem também para fazer aquele barulhinho, né? Então, com a administração não é diferente. Não é diferente. A administração é justamente esse instrumental do Estado. Vamos pensar aqui que a opção de governo seja ampliar o metrô em São Paulo, ou seja, construir um estádio. Aí você vem e chama a administração e fala, olha, nós decidimos, nós vamos ampliar o metrô. Então, beleza, o que a gente precisa fazer? Vai precisar licitar as linhas, ou então vai fazer uma parceria público-privada, ou vai desapropriar. O que é necessário? Vem a administração com todo o seu instrumental, com toda a sua expertise, os seus órgãos, os seus agentes, e executam, e cumprem, e colocam em prática o que foi decidido como opções de governo. Tá bem? E aí nós temos, portanto, essas duas funções, que é importante que você as conheça. Uma função administrativa e uma função política. Isso cai? Não, isso chove nos concursos, cair é pouco. A função administrativa está subordinada à lei, e
se concretiza por meio de atos específicos, atos concretos. Eu vou construir uma ponte, vou duplicar uma rodovia, vou fiscalizar um estabelecimento. Exatamente, já ouviu falar de vigilância sanitária? Professor, já ouviu falar de fiscal da prefeitura? Pois é, né, prof? Então isso aí tem tudo a ver com a função administrativa? Exatamente, exatamente. Ela está subordinada a quem? A lei. A lei. E ela se materializa, né? Ela se exterioriza por atos concretos. Vai lá pegar um documento, etc. São atos concretos. Função administrativa, A de atos concretos. Olha o bizu aqui. Função administrativa, começa com A de atos concretos. E a política? Política lembra de governo. Como é que está a política em Brasília? Você quer saber como é que está o governo? O governo está indo bem, o governo não está indo bem. Onde que está a estrutura de governo? Na Constituição. Quem é que diz qual que é o prazo do mandato, quanto tempo nós temos eleições? É tudo a Constituição. Então a função política lembra governo, lembra de Brasília, política, governo, e ela está lá na Constituição Federal. E tem lugar, óbvio, em medidas políticas, que são realizadas, concretizadas com independência e discricionariedade. O que é a palavra discricionariedade? Margem de liberdade. Tudo bem? Margem de liberdade. Vai onerar a folha, vai reonerar, vai desonerar. Quais produtos vão pagar mais, vão pagar menos? Essas medidas políticas, que são evidentemente deliberadas, inclusive pelo Congresso Nacional, elas têm uma margem de liberdade. Ou então o presidente fala, vou baixar uma medida provisória. Ou vou, evidentemente, aqui baixar um decreto. Vou pegar a questão das armas, tem uma margem de liberdade, né? E elas dizem respeito a metas, objetivos e diretrizes. Ela fixa as metas, fixa o que vai ser feito, fixa os jeitos de se alcançar, né? Quando a gente pensa assim, no ano novo, então você tem as suas metas, os seus objetivos, as suas diretrizes. Isso aí é uma questão política. Quem vai executar isso por meio de atos concretos é a função administrativa. Tá bom? Então diferencie isso aí e que fica tudo mais fácil para você, claro. Vamos para as questões. Nós temos aqui, direito administrativo brasileiro atribui aos contratos administrativos o regime jurídico de direito público. Falamos isso no começo da aula, lembra? Quando nós tratamos dessa diferença do direito público e do direito privado, quando eu falei que a administração tem ali umas cláusulas especiais, umas cláusulas de privilégio, cujo bizu é a palavra faraó. Faraó, lembra do faraó do Egito? Então fiscaliza, ela pode fiscalizar a obra, pode aplicar sanções, pode rescindir unilateralmente, né? Tem todas essas cláusulas ou poderes ou prerrogativas que eu com o meu vizinho não tenho. Eu e o meu vizinho vou lá alugar a minha casa, né? Se ele quiser, bem, se não quiser, arrumo outro. Tem uma margem de liberdade muito maior do que no direito administrativo, porque o direito administrativo cuida do que nos pertence, não é mesmo? Então, nesse caso, os contratos administrativos têm esse regime jurídico de direito público? É claro que sim. É claro que sim. E por quê, professor? Por que ele tem o regime jurídico de direito público? Porque a administração está numa posição de superioridade. A VUNESP chega a falar a posição de hegemonia, né? O termo mais técnico é supremacia. Tudo bem? Mas sim, a resposta é afirmativa e o importante é que você saiba o porquê das coisas. Então, aqui está certa a resposta, vamos ver só as estatísticas. Você tem aqui o gabarito comentado, aulas, comentários dos colegas, muitas ferramentas importantes. E olha aqui, 16% erraram, né? Mais de 1.500 erros, uma questão básica, mas é importante que você saiba o porquê que é correto. Não é porque é bonito, mas sim porque nós estamos falando desse regime jurídico de direito público. Tá bom? Marcado principalmente pela supremacia e indisponibilidade do interesse público sobre o particular. O interesse público não pode ser desprezado, não pode ser abdicado, abandonado, deixado de lado, tá? Ele não é ex, como a gente brinca. O regime ou o direito público não é ex, você não pode simplesmente abandoná-lo, tá? O regime jurídico administrativo é pautado pela supremacia e indisponibilidade do interesse público. Então, o interesse público não é ex, ele é indisponível.
Ele está sempre em evidência, sempre ali em destaque. Ok? Beleza? E ele é marcado pela supremacia, porque ele prepondera, em regra, claro, sobre os direitos individuais. Vamos para a próxima aqui, ó. É fonte do ato administrativo discricionário. Pode parecer complexa essa pergunta, mas ela é bem simples. Bom, o ato administrativo lembra uma execução, ele é um ato. Lembra lá da função administrativa. E a função administrativa tem seu fundamento na lei. Tem seu fundamento na lei. Lembra? Eu vou voltar aqui, ó. A função administrativa está subordinada à lei. Então, a fonte principal do direito administrativo é a própria lei. É a própria lei. Então, é fonte do ato administrativo. Ele coloca essa palavra discricionário só para tentar derrubar. Mas o ato discricionário tem uma margem de liberdade que é dada pela própria lei. Não é o que o gestor quiser fazer. Como eu disse, a administração pode muito, mas não pode tudo. Ela pode muito, mas não pode tudo. Então, é fonte do ato administrativo discricionário, letra A lei. Está aqui. Vamos lá. Estou respondendo, está aguardando aqui o gabarito, mas é a letra A lei. Tudo bem? Aí você elimina a doutrina administrativa, não é fonte do ato. Né? Costumes e jurisprudência também não. O ato administrativo busca o seu fundamento na lei. Busca o seu fundamento na lei. Agora sim entrou a resposta. Essa plataforma é a mesma que você tem em casa. Os professores têm ali um login e senha iguais aos seus. Tudo bem? Iguais aos seus. Então, nós temos as mesmas coisas aqui, o acesso a gabarito, aulas, comentários dos colegas, estatísticas. E nas estatísticas, 36% erraram. É uma pergunta mais capciosa. Ela não é difícil, ela é capciosa. Mas você que assistiu a nossa aula, com certeza não erra mais. Ó, quase 5.500 erros, 5.492. É muita coisa, né, gente? É muita coisa, muito erro para uma pergunta simples. Qual que é a fonte do ato administrativo? A lei. A lei, o administrador é escravo da lei. A administração não pode fazer nada que não esteja prevista em lei. A lei é condição da atuação administrativa, é requisito, é condição. O prefeito quer fazer alguma coisa, tem que ter lei. Tem lei te autorizando? Você só pode fazer o que a lei autoriza. Diferente de mim, particular. Eu posso fazer tudo que a lei não proíbe enquanto cidadão. Mas o gestor precisa da lei para fazer qualquer coisa. Tá bom? Vamos para mais uma aqui, ó. Olha que interessante essa. Estado constitui a nação politicamente organizada. Enquanto a administração pública corresponde à atividade que estabelece objetivos do Estado, conduzindo politicamente os negócios públicos. Cuidado. Cuidado aqui. O Estado é nação politicamente organizada? Sim. A primeira frase tá certo. Cuidado com questões que trazem várias frases concatenadas, porque uma pode negar a outra. E é exatamente isso que acontece nessa pergunta. Exatamente isso. Estado é nação politicamente organizada? Sim. A administração pública estabelece objetivos do Estado? Não. Isso é função política. Inclusive, a última frase diz isso, ou ela dá a entender isso. Conduzindo politicamente os negócios públicos. Isso é função política, né, professor? Claro, isso é função política, isso é função de governo, função política ou função de governo. Olha aí, função política ou de governo, que se origina lá na Constituição e que tem lugar nas medidas políticas. Isso, metas, objetivos, diretrizes que vão ser cumpridos, aí sim, pela função administrativa. Tudo bem? A função administrativa vai cumprir o que a política decidir. Beleza? Beleza? Tranquilo? Tranquila? Ok? Então a gente volta aqui para a pergunta e sabemos que ela está errada. E por que ela está errada, professor? Porque uma frase, perdão, aqui eu cliquei sem querer, porque uma frase nega a outra. Objetivos do Estado, condução política de negócios públicos, não é administração pública. Isso aí é função política. Isso, função política, tá bom? Mas entenda onde está o erro.
Quando eu volto para o slide, eu mostro o erro. Beleza? E aqui, ó, você tem também todas as ferramentas. Essa questão rendeu bastantes comentários, muitos comentários. 5 aulas aqui, um gabarito comentado para você. 51%. Olha, é bastante assim inusitado você encontrar no Q questões com mais de 50% de erros. Essa é uma delas. Mas por que o pessoal errou tanto? Professor, eu achei simples. Eu assisti sua aula, eu achei simples. De fato, se você entender o direito administrativo, é simples. O problema é que o pessoal não quer entender o direito administrativo. O pessoal quer bizu, 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 bizu e acaba sendo um travesseiro cômodo e ilusório. Ilusório, porque daí se você não entende o porquê das coisas, a banca dá uma complicada, bota uma casca de banana e a galera cai. Tá bom? Então aqui, volto a dizer, 51% de erros, porque a segunda frase não tem nada a ver com o que se está perguntando, com relação à administração pública. E a terceira também nega. Então, pessoal, quando você tem várias frases, você tem que analisar uma por uma. É isso que a gente faz no concurso. Analisa premissa por premissa. A questão só vai estar certa se ela tiver 100% redonda, 100% lisa. Tá tranquilo. Aqui a segunda confirma a primeira, a terceira confirma a segunda e a primeira. Se tiver alguma premissa falsa, não existe questão meio certa. Não existe questão meio certa, tá bom? Vamos lá então para a nossa última questão aqui, ó. Nossa última. Um conceito válido para a função administrativa é o que a define como a função que o Estado, ou aquele que lhe faça as vezes, exerce na intimidade de uma estrutura e regime hierárquicos, e que no sistema constitucional brasileiro se caracteriza por ser desempenhada mediante comportamentos infralegais. Está dando o conceito de função administrativa. Função administrativa, como regra, são atos concretos, são comportamentos. Isso, função administrativa lembra comportamentos. Tudo bem? E esses comportamentos têm o seu suporte de validade na lei, né? E também são realizados normalmente por atos administrativos, então ato administrativo é infralegal, está abaixo da lei, ou excepcionalmente abaixo da Constituição, vinculado a ela. E, claro, sujeitos à fiscalização do Poder Judiciário. Isso é função administrativa? Sim. É um outro conceito. Tem algo errado aí? Não. Não. Tem a ver com a estrutura administrativa? Sim. Tem a ver com a hierarquia? Sim. A administração é hierárquica, tá, gente? A administração é hierárquica. Não tem esse negócio de, vou decidir hoje com a equipe o que a gente vai fazer. Não. Você tem a meta para cumprir, tem as ordens da chefia. A administração é hierárquica. Sabia disso? Ela é hierárquica. O chefe chega e fala, olha, hoje eu quero que você cumpra esses processos. Você tem que cumprir. Tem que cumprir, sob pena de infração administrativa ou até crime, em casos mais graves. Tá bom? Então, ela é pautada, função administrativa, em comportamentos, normalmente infralegais. Tem um fundamento na lei, mas na hora de executar, são atos administrativos. Então, infralegais ou excepcionalmente infraconstitucionais, vinculados à lei, submissos ao controle de legalidade do judiciário, porque o judiciário pode e deve realizar o controle de legalidade da administração pública quando for provocado. Isso nós chamamos de princípio da inafastabilidade da jurisdição, ou inafastabilidade do controle jurisdicional, da tutela jurisdicional. O que é isso, professor? A administração me negou lá um pedido, eu vou para a justiça. Eu fui demitido sem justa causa, eu vou para a justiça. O que é eu vou para a justiça? Eu vou buscar o Poder Judiciário. Quanto à administração pública, há um limite. E onde está esse limite? No chamado controle de legalidade. O Judiciário não entra no mérito administrativo. Ele não entra na margem de liberdade que é do gestor. Porque se ele fizesse isso, ele estaria invadindo o espaço que a Constituição assegurou a outro poder. Isso não é legal, isso não é bacana. Agora, legalidade, descumpriu a lei. Opa! Tomei aqui uma notificação de trânsito, mas eu estou certo. Por exemplo, eu não estava nem viajando para lá. Clonaram meu carro. Isso é controle de legalidade. O Estado tem que fiscalizar
as placas, as rodovias. Então, se tem alguém andando com uma placa igual à minha e toma uma multa, essa multa vem em meu nome, eu vou discutir a legalidade disso perante o Poder Judiciário. Tá bom? Perante o Poder Judiciário. Então, a resposta aqui é certa. Também rendeu muitos comentários, 36 comentários, temos aulas, temos gabarito comentado, e no percentual de rendimento, 33,69 erraram mais de 5.000 erros, uma pergunta que também é bastante tranquila, uma pergunta conceito. Esse é o objeto da nossa aula, uma aula conceito, e com isso nós concluímos, professor? Concluímos esta aula. Muito obrigado pela sua participação, deixe seu like e até a próxima. Tchau, tchau.